Então, e se num problema de mix de produção, de programação da produção, as nossas demandas de mercado não fossem fixas, fossem, como na vida real, probabilísticas? Como que a gente poderia, alguma ideia aqui de como modelar esse problema para uma demanda probabilística, uma demanda estocástica, né? Então a gente pode pensar numa solução que passa por aqui, é uma ideia, né? Mas eu acho que seria interessante algo nesse sentido. Em vez de modelar pensando numa demanda de mercado fixa, eu vou vender 1.500 unidades, né, X1, né, número de geladeiras de luxo deve ser menor ou igual a 1.500. Eu posso pensar numa probabilidade da minha demanda de mercado ser menor que a produção. E eu quero que isso seja menor do que um valor probabilístico, né? Em qual é a ideia total aqui, né? Evitar superprodução. É muito ruim, é muito chato quando você produz mais do que o que o mercado compra, porque você vai ter estoque, né? Você gastou recursos e você não tem a certeza de que você vai efetivamente vender esses produtos. Então são custos a mais, né? Na ideia do Lean Manufacturing, né? Do Just in Time, toda a ideia, né, o mundo ideal do Just in Time seria você fabricar exatamente o que o mercado quer comprar para eliminar seus custos de estoque. Sabemos que isso é bastante difícil de atingir, de alcançar, ainda mais com demandas probabilísticas. Mas uma ideia, então, como eu comentei, poderia ser essa, tá? Ao invés de eu otimizar, né, de eu buscar aqui o máximo lucro pensando numa demanda fixa, eu vou substituir aqui na nossa modelagem, vou substituir esses valores aqui ó, que eram 1.500 e 6.000, ou seja, o máximo de unidades que o mercado compra, por uma probabilidade. Então vai ser a probabilidade máxima que um gerente, que um gestor, que o engenheiro, que o analista, enfim, a probabilidade máxima que a empresa, que a organização tolera de a demanda ser menor que a produção. Então, de novo, eu quero que a demanda seja que a demanda seja sempre maior que a produção, né? Eu quero produzir, sei lá, 2.000 unidades, né? E a demanda tem que ser maior que isso, né? Deve ser, sei lá, 2.500 unidades de demanda, né? E daí, cara, eu sei que eu não estou obtendo mais lucro por algum motivo, por exemplo, não tenho tempo, não tenho recursos para produção. Então a gente poderia, ao invés de pensar nessas unidades, eu poderia pensar em probabilidades, né? Então a demanda deve ser a probabilidade da demanda ser menor que a produção deve ser um valor alvo de probabilidade. Então, eu quero que seja menor, por exemplo, que 10% a da unidades luxo. Então, eu quero ter uma probabilidade de apenas, né, de no máximo 10% da demanda das geladeiras luxo ser menor do que a produção. E já para as básicas, para a geladeira básica, eu tolero uma probabilidade maior de acontecer uma demanda menor do que a produção. Então eu tolero uma probabilidade de superprodução, que vai me incorrer em custos, estoque, etc., maior. Porque, né, até pela primeira resolução do problema ali, a gente estava produzindo menos unidades do que o mercado estava querendo. Né? E todas as outras restrições, as outras condições do problema se mantêm. Agora a pergunta, né, do milhão aqui, né, pergunta que não quer calar: como chegar a eu não como o meu problema deve ser restrito então nesse valor máximo aqui, ó, é uma probabilidade agora? Mas eu não posso fazer uma restrição por probabilidade, eu tenho que continuar me restringindo ao valor de X1, né? O número de geladeiras luxo que eu produzo deve ser menor ou igual a um valor de geladeiras, né? A um número de unidades de geladeiras, não uma probabilidade. Então, como que eu faço isso, né? Então, supondo, né, a gente tem que descobrir, em outras palavras, né, precisamos descobrir qual que é o valor de X, então o valor, né, de X luxo, ou seja, o número de geladeiras de luxo máximo que eu devo produzir, que retornaria essa probabilidade da demanda não ultrapassar a produção menor ou igual a 10%. Vou repetir aqui, às vezes fica um pouco confuso, né? Então, qual é o valor, ou seja, o número de geladeiras luxo, se o valor de X luxo ou o valor de X1, que me retorna uma probabilidade de superprodução menor ou igual a 10%. Como chegar nesse valor? Então, é aqui que entra, né, toda a questão lá da interação entre outros cursos, outras disciplinas que o engenheiro tem que passar aí, vamos dizer, para obter seu diploma, né? Mas, enfim, outros conhecimentos, né? Vamos falar de forma mais geral, aqui que passa na interação entre outros conhecimentos. Esse valor, existe uma forma bem tranquila da gente descobrir isso, que é por meio da estatística, né? É por meio de uma função acumulada de distribuição. Então vamos supor, né? Então a gente sabe que
demanda de mercado, o número de geladeiras que eu compro no mês, que eu vendo no mês, é estocástico, é probabilístico e, na verdade, segue uma distribuição normal de probabilidade. Lembra lá dos termos PDF, né? Função, densidade de probabilidade? Então, é um conceito estatístico que, né, mostra para um certo valor da minha variável aleatória, para um certo valor de vendas de geladeiras no mês, no nosso caso aqui, qual é a probabilidade dessa variável assumir um valor, sei lá, 1.500, 2.500, etc. Então, supondo que a demanda do mercado seja normalmente distribuída, tem uma certa média, que é o valor esperado da demanda, e desvio padrão sigma d, ou seja, uma média e um desvio padrão, né? Aqui só coloquei os termos matemáticos. Podemos escrever qual é a probabilidade, então, né, ou a probabilidade de luxo, então, da demanda de luxo ser menor ou igual a esse valor alvo. O que a gente quer descobrir é esse valor de número de geladeiras que eu tenho que produzir no mês, ou que seria a demanda do mês, para ter uma probabilidade de superposição, de superprodução, que é o que a gente chamou de alfa luxo, menor ou igual a 10%. Então, alfa é a probabilidade alvo, né, a probabilidade de superprodução máxima. E qual é o valor? Sabendo que a demanda é uma variável normalmente distribuída, qual é o valor dessa valor por mês, então, que eu tenho que eu teria de mercado, né, para que essa probabilidade não ultrapasse os 10%. E então a gente chamou essa variável, esse valor, então, o valor de demanda probabilístico, aquele que não ultrapassa, né, os 10% para luxo e os 20% de probabilidade de superprodução para básica, vamos chamar de x alfa 1 e para básica x alfa 2. Então esse valor x alfa 1 é o valor, né, o número de geladeiras, o valor de x1, o valor de x2, que retorna a probabilidade de superprodução menor ou igual a 10% ou 20%, enfim, a uma probabilidade alvo. E da onde que vai vir isso? Então vai vir de outro conceito, vai vir da integração com outra área do conhecimento, que é a estatística, que vai ser por meio da função acumulada da distribuição normal. Então vamos pegar aqui, né, chegar a essa conclusão, né, de como que a gente altera então esses valores aqui para que eles sejam probabilísticos, certo? Então eu não quero mais 1.500, não quero mais 1.200, né? Eu quero que esses valores sejam então que esses valores aqui, né, de demanda, né, na verdade estava mexendo aqui nas variáveis, mas são esses dois valores, eu quero que sejam as probabilidades. Então nós temos aqui as probabilidades máximas de superprodução de geladeiras. Então, para luxo, a probabilidade máxima é de 10%. Isso foi fixado também, né? Essa probabilidade é um número que um gerente, um supervisor poderia descobrir, poderia alocar, poderia fixar, né? E para geladeira modelo básico, 0,2%. Então, como saber, né, o x alfa 1 que a gente chamou lá, vamos chamar aqui x1 probabilístico, vamos chamar dessa forma, e x2 probabilístico. Então, qual que é o valor desse, né, esse x1, x2 probabilístico, vou montar aqui, que me entrega essa probabilidade aqui. E a gente precisa, então, saber a média, média de luxo, né? Para calcular isso, a gente precisa saber a média do consumo, média das demandas nos últimos períodos, né? Então isso aqui você pode até usar uma média móvel, por exemplo, ao invés de pegar todos os meses dos últimos 5 anos, você pega apenas um período de 3 meses para trás. Então qual que seria a média de consumo, né? A média de demanda? Vamos chamar demanda média, né? Demanda média, né, da geladeira luxo. Isso a gente vai ter que ter para os dois. Demanda média luxo e desvio padrão, né? Se é uma média, né, tem que ter um desvio padrão, ou seja, o quanto varia essa média em torno dela mesma, né? E a mesma coisa aqui, né? A demanda média para modelo básico de geladeira e o desvio padrão básico da geladeira. E da onde que vão vir esses valores, né? Provavelmente aqueles que a gente tinha antes, lá tem 1.500 e 6.000, era uma média de mercado, concorda comigo? Você, como engenheiro, teria acesso a essas informações. Você pode olhar, né, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, né? No mês de janeiro, fevereiro e no mês de março. Qual foi a demanda para luxo? Aí vamos supor que no janeiro o pessoal estava indo para a praia, comprou 1.700 geladeiras, né? Luxo, né? Porque o cara queria reformar sua casa da praia, alguma coisa assim. E básico foram 5.000 geladeiras, né? Daí em fevereiro foi um pouco menor a coisa, o pessoal guardou dinheiro para viajar para o carnaval e por aí vai, né? E aqui você teria uma demanda variável, né? Você concorda comigo que a demanda real é algo muito mais parecido com isso aqui, né? É algo muito mais parecido com esse tipo de informação aqui, então eu poderia fazer uma média desses valores que você teria, né? Porque os meses já passaram, você está olhando isso no tempo
você está olhando aqui em abril, por exemplo, né? Qual que vai ser a demanda de abril, né? Para, sei lá, esses 3 últimos meses. Então a gente pode pegar aqui, né? Isso você teria essa informação, você poderia pegar, tá, para o próximo mês de abril, quantas geladeiras devo fabricar, né? E vamos tentar fazer, descobrir para o mês de abril, sei lá, fazendo essas X1 probabilísticos e tal. Então a gente precisa descobrir qual é o valor de geladeiras que não vai ultrapassar 10% de probabilidade de superprodução. E para isso a gente precisa das demandas médias, né? Então eu vou fazer aqui, né, igual a média de quem? Da Luxo, né, desses 3 meses. Vamos supor que esses dados aqui estão parecidos, né, com a nossa demanda de 1.500 que a gente tinha antes. Então a média desses 3 dados, vamos supor que sejam dados verdadeiros que você teria acesso numa planilha gerencial. Então média de 1.400 e igual a DESV PAD amostral, né, porque são apenas amostras de uma demanda maior. 1127. Acabou dando um desvio padrão meio grande aqui, mas tudo bem, né? Vamos trabalhar dessa forma. Você poderia estimar esse desvio padrão de outra forma, né? Será que calculei certo? Não, eu peguei o do desvio padrão do básico, né? Por isso, eu achei que estava meio grande mesmo. 360, então. Então esse desvio padrão, né? Como varia essa demanda aqui em torno da média, né? Então agora a média das geladeiras aqui, da demanda básica das geladeiras. E aqui o DESV PAD também, desvio padrão amostral. Olha como é que é a fórmula, basta eu escolher lá os meus valores e pronto, aqui 1170. Beleza, então tem as médias dos desvio padrões. Para calcular qual é o valor que me então essa parte é um pouquinho confusa, mas sabendo que a demanda é probabilística, normalmente distribuída, uma distribuição normal tem apenas esses parâmetros, que é uma média e um desvio padrão, e sabendo também a probabilidade alvo que eu quero, a pergunta que eu vou fazer para o Excel me responder agora é, então qual é o valor, sabendo que x1, que é a demanda máxima probabilística dessa geladeira luxo. Qual é o valor de X1, então? Qual que é o valor máximo de geladeiras que eu devo produzir para não ultrapassar uma probabilidade de 10% de superprodução? Então isso é dado pela inversa da distribuição normal, que é a inversa da distribuição acumulada lá, né? Isso é o conceito estatístico, mas basta eu usar essa fórmula que há no Excel aqui, ó, inversa da normal, e ele tem inversa para outras também, ó, inversa da distribuição gama, inversa da distribuição binomial, inversa da beta, enfim, são outras funções de probabilidade, mas para esse caso aqui a gente vai supor que é uma distribuição gaussiana, uma distribuição normal, então inv.norm.n, basta eu inserir os valores que ele está pedindo aqui, ó, os parâmetros. Então, probabilidade é a probabilidade correspondente à distribuição normal, número de 0 a 1. Então, para x1, né, vai ser a probabilidade alvo que a gente estava falando. A média da luxo 1400 e o desvio padrão 360. Então basta eu inserir e ele vai me entregar lá, ó, que eu não devo produzir mais do que 937. Claro que eu posso arredondar isso aqui, né? Arredondar para cima esse valor aqui. Eu tenho que colocar o número de dígitos. Vamos arredondar para, sei lá, 0 dígitos após a vírgula. Se o Excel me permitisse fazer isso. Não vou conseguir fazer no Excel aqui nesse momento, não sei exatamente como usa essa função, mas espero que você entenda, né, que na verdade o arredondado aqui é 938, né? Ele tem uma função para isso, mas pediu umas coisas que eu não estou acostumado a usar ali. De qualquer forma, 938 então geladeiras. Então o que significa esse valor? Que eu não devo produzir mais do que 938 geladeiras do tipo luxo se eu não quiser ultrapassar essa essa probabilidade de superprodução de 10%, certo? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui para tipo básico. Então, inversa ponto norm, né? Então, qual é o valor inverso, ou seja, qual é o valor de uma distribuição normal que me retornaria uma probabilidade de 20%, dado que a média dessa distribuição normal é 5.083 e o desvio padrão é 1.127. Ele diz que é 4.134 geladeiras, né? Então seriam 4.135, né, ali no nosso valor arredondado. Vamos colocar aqui igual a esse valor aqui, né? E agora sim eu tenho os valores então máximos, veja que diminuiu do que eu tinha, né? Mais reais, né, para eu evitar superprodução. E basta, né, agora que eu tenho as novas restrições, basta eu abrir o solver, fui na aba de dados, solver, não preciso mudar nada, já estava tudo ali resolvido, né, já estava tudo inserido, eu resolvi aqui, ó, veja como o meu lucro fica mais diminuído quando eu estou tentando evitar superprodução, e o resultado é muito parecido com o outro, né, eu devo produzir aqui
938 geladeiras luxo, 1953 apenas geladeiras do tipo básica, e de novo, meu limite de horas estourou já, e capacidade de unidades não. Mas enfim, o importante aqui não é o resultado em si, o resultado é muito parecido com o que a gente tinha anteriormente. O importante é que toda essa variação na nossa modelagem, né, a gente usou outros conhecimentos para chegar a uma conclusão, ou para ter um modelo mais preciso, mais refinado do mesmo problema, sabendo que a demanda, né, raramente vai ser assim bonitinha. Eu sei exatamente quantas unidades meus clientes vão comprar esse mês. E claro, você pode, né, imaginar, a gente pode trocar essas probabilidades. Eu tolero, por exemplo, uma probabilidade de superprodução de até 50%, né? Aí veja que foi para 5.000 lá o nosso valor, né, de 4.134 foi para 5.000 geladeiras o valor das básicas, né, o máximo de demanda que eu tenho, e eu poderia tolerar aqui, sei lá, 20% de superprodução para geladeiras luxo, né, subiria um pouco o meu valor, e claro, eu posso resolver novamente esse problema no Excel aqui, né, usando o Solver, e o nosso lucro aumenta um pouco, né, porque ele sempre vai tentar alocar o máximo de geladeiras do tipo luxo. Enfim, essa é uma ideia de como resolver esse problema. Você pode até pensar em momentos futuros e resolver isso de forma automática, né, criar alguma rotina mais automatizada no Excel para não ter que ficar todo mês, por exemplo, fazendo isso, mas depois que você montou uma vez o problema, ele está fazendo sentido, ele está sendo resolvido, eu acredito também que não seja lá um grande problema, uma grande questão. De qualquer forma, essa é uma das ideias de como ter uma demanda probabilística, então, limitando uma máxima probabilidade de superprodução, né? Ou seja, uma probabilidade máxima tolerável de produção de que a demanda seja maior que a produção, né? Então, para que isso não aconteça, eu devo produzir no máximo 1.096 geladeiras. Mas isso não significa que produzir 1.096 geladeiras do tipo luxo e 5.083 geladeiras do tipo básico, né, como máximo, vai me impedir que eu tenha uma superprodução. Por quê? Esse é o valor que tolera uma probabilidade de 20% aqui no caso do luxo e 50% básico. Ainda pode ser que a demanda seja menor que isso, porque há variabilidade na demanda. Agora ela tem uma média e um padrão. E pode existir um mês lá, por exemplo, junho, julho, que o pessoal não compre, né, ou compre muito abaixo, né? Vamos supor que a demanda real daí de abril foi de 920 geladeiras, né? Essa foi a demanda real de abril para as geladeiras luxo. Ela está abaixo da minha demanda ou das unidades que eu produzi, né? Vamos ver quanto abaixo aqui, né? Mais ou menos uns 176. Então eu ainda tenho um estoque de 176 geladeiras. Nós poderíamos pensar ainda num terceiro modelagem desse problema que envolveria estar no início do período, por exemplo, maio, início do período de maio, eu já tenho 176 geladeiras, que seria o saldo, né, do que eu produzi com o que efetivamente foi vendido. Como produzir, né, como modelar o meu problema de forma a incluir esse valor de estoque aqui, né, no próximo período, né? Então, em vez de eu começar do zero, né, eu resolver esse problema do tipo 0, 0, eu começo aqui, eu tenho uma restrição que seria número de geladeiras já produzidas, né? O máximo vai ser o que eu tenho que produzir para não ultrapassar a nossa probabilidade máxima de superprodução, mais o que eu já tinha de estoque no período anterior. Então isso pode ser feito também. Eu acho que isso é um desafio interessante aí. Mas enfim, são ideias de como, né, você pode ver que a modelagem vai ficando cada vez mais complexa de acordo com a quantidade de informações que você quer capturar no teu modelo e transformar o sistema de uma forma mais realista. Beleza?